Obrigado a todos. Todos vocês têm a palavra impressa, a palavra está com você aí, sim? Essa é a sua herança. A palavra do Senhor é a tua herança. Leve ela para casa, porque aí tem promessas de Deus para você. Quem tem propriedade? Propriedade física. Quem tem propriedade? Levanta a mão. Você tem o título dela? Sim? Aonde é que você deixa o título dessa propriedade? Em qualquer lugar? Ou ela está guardada dentro de um cofre no lugar seguro? A palavra é o título, é a tua garantia. As promessas de Deus estão impressas na palavra de Deus. Amém? Então leve essa palavra para casa. Ali tem as promessas do Senhor. Durante a semana, um versículo que você lê pode mudar muita coisa, porque a palavra ela é vida. Ela é vida, ela contém vida. Você contém vida nas suas mãos. Não no papel, mas nessa palavra que é a palavra de Deus. E é sobre ela que nessa manhã nós queremos falar. Quero falar sobre fé, semente do reino. Podia falar fé, chave do reino, ou qualquer outro título. O que interessa é que fé é algo tão precioso e tão necessário sobre as nossas vidas, não é? Quantas palavras, quantas ministrações você já escutou sobre fé? E eu não tenho a pretensão de falar algo novo, até porque eu estou aprendendo também, igual a você, a viver pela fé. Só que essa semana o Senhor, eu comecei a escrever essa palavra algumas semanas atrás, e no começo dessa semana o Senhor me levou a meditar nela, e essa palavra que eu vou compartilhar com vocês é fruto daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, que eu preciso aprender a respeito de fé. A fé é a confiança que eu preciso aprender a desenvolver no infalível caráter de Deus. Pois sem crer no caráter de Deus, também não conseguirei receber as suas promessas. Romanos 4,16 fala assim: portanto, a promessa de Deus depende do quê? Da fé. A fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Fala, sou eu. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu. Pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras, eu fiz de você pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu. Olha só, agora, o Deus que ressuscita o quê? Os mortos, e faz com que exista o que não existia. Nós estamos debaixo de um tema profético desse ano que é Kairos. O tempo de Deus. No Kairos de Deus tudo está pronto. No Kairos de Deus tudo já está estabelecido. Porém nós vivemos no Cronos, onde no Cronos tudo está em processo. Fala, no Kairos tudo está pronto. No Cronos ainda está em processo. Por isso que Hebreus 10, 37 e 38, que é o texto base, fala assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não irá demorar. Mas agora o que acontece? Mas o meu justo viverá como? Pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. No Cronos, Jesus já veio. Fala, como é isso? Não voltou. No Cronos, Jesus está falando assim: pai, libera aí para mim voltar. Porque a hora que você falar, eu vou voltar. Tá certo? Então no Cronos, a promessa de Jesus voltar já está pronta. Porém eu vivo onde? No Kairos, desculpe. No Kairos está pronto. No Cronos, eu estou em processo. Enquanto eu espero no Cronos, eu preciso esperar como? Desesperado. Ansioso. Meu Deus, o que vai acontecer? O meu justo viverá pela fé. E eu quero falar que fé
Muitas vezes nós achamos que a fé vem através de muito tempo de oração, de muito tempo de jejum e tal. Isso ajuda. Mas toda vez que nós falamos de fé, normalmente nós estamos conectando a confiança a alguém, certo? Então, para o judeu, quando o judeu falava de fé, ele conectava a fé a quem estava fazendo uma promessa. Deus chamou Abraão para sair da terra dele e lhe deu uma promessa. E o que Abraão fez? Abraão creu no caráter de Deus e por isso recebeu a promessa. Muitas vezes nós cremos na promessa e duvidamos daquele que nos prometeu. Então, fé é o quê? Fé é o crer em quem prometeu isso. Quem prometeu para você? Foi Deus? É Deus que te prometeu algo? É Deus que te fez uma promessa? É Deus que falou que Ele vai voltar para buscar a igreja? Então espera, porque no tempo certo isso vai acontecer. Mas enquanto eu estou esperando, eu preciso trabalhar e eu preciso desenvolver a minha fé. A fé é o título que nos torna herdeiros das promessas de Deus através da graça do Senhor. A fé é o título, é a certidão de garantia. Eu esqueci a palavra, escritura. É a escritura de que algo te pertence. É a garantia. E por isso você se torna herdeiro. Pela fé, através da graça. O Caleb até hoje trabalhou bem pouco, sabe? Mas tudo aquilo que o pai e a mãe, pela graça e misericórdia de Deus, receberam de Deus, como propriedade de maneira prática, vai ficar para quem? O que ele fez para receber essa herança até agora? Porque é filho desse pai, recebeu a herança. Essa é a nossa história. Tudo que eu tenho de Deus é por herança, porque eu tenho um pai que é bom. Ele me dá essa herança. Porém, eu preciso entender que a fé é esse dispositivo, esse password que destrava todo esse processo que muitas vezes nós complicamos. A fé é simples. Como que é simples? Você crê? Falei, eu creio. Então é teu. Isso é fé. O que a Bíblia chama de fé? Fé em grego é pistis, uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. A convicção que Deus existe e é criador e governador de todas as coisas. O provedor e doador da salvação eterna em Cristo, através da qual nós obtemos a salvação eterna no reino de Deus. Fé é confiança, fidelidade, lealdade ao caráter de alguém em quem se pode confiar. Por isso é muito importante nós como povo de Deus, cumprir aquilo que a gente fala. Olha para mim aqui um minutinho. Se você falou algo, se você assumiu um compromisso, se você liberou uma palavra, te vira nos 30. Ou você faz isso acontecer, ou você se humilha e fala assim, prometi o que eu não posso cumprir. Porque toda vez que você promete algo e não cumpre, o que está em jogo é o quê? O teu caráter. E o teu caráter, normalmente, ele chega antes que você. Então, como povo de Deus, por isso que a Bíblia diz assim, a tua palavra deve ser sim, sim e não. O que passar disso? Está errado. Por isso que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez que Deus falou algo para você, it's done. It's done. Porém, eu preciso passar pelos processos. E nos processos Deus trabalha comigo através da fé. Às vezes nossa fé está condicionada às circunstâncias. Não é difícil nós condicionar a nossa fé àquilo que eu
vejo. Tá certo? E como consequência, essa fé até pode ser abalada, ou passar por abalos. O profeta Abacuque passou por momentos difíceis, onde a sua fé foi provada. E eu quero falar sobre esse homem de Deus. O que pode abalar a fé de um homem de Deus? E eu estou falando de um profeta, chamado por Deus, ungido por Deus, separado por Deus. Mas que ele colocou o foco, ele colocou a visão dele em coisas que passam. Você deve colocar os teus olhos naquilo que permanece. E o que permanece é o Senhor. Passarão céus e terra, mas a promessa, a vontade do Senhor, ela permanecerá para quando? Por quanto tempo? Sempre. Então a primeira coisa que eu preciso ter muito cuidado, para que a minha fé não seja abalada, é crer somente naquilo que eu vejo. Crer somente no que eu vejo não é fé, é constatação. Eu vejo isso. Isso não é fé, isso é você está constatando algo. A fé não, a fé é outra história. Ainda não aconteceu, mas pelos olhos da fé, ele já vive ou já tem uma ação correspondente. Abraão, sai da tua terra e sai da tua parentela e vai para o lugar que eu ainda irei te mostrar. A fé, ela sempre está na sua frente, está lá na frente para você conquistar. Abraão se levantou e começou a andar em direção à promessa. Então ele teve que sair de Ur dos Caldeus e se mover em direção a Canaã. A fé, ela te move a ter uma ação. A fé não é um negócio estático. Eu creio, não vou fazer nada. Não, isso não é fé. Isso não é fé. A fé impulsiona você a conquistar. Tá certo? Abacuque 1:3. Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Tudo o que Abacuque podia ver era o que a sua visão humana alcançava. O que ele via afetava diretamente na sua conduta. E como consequência abalava a fé. O que Abacuque estava vendo? Ele foi alguém chamado na geração dele para anunciar esperança. Para anunciar que existe jeito para tudo. Mas quando ele se depara com a situação do povo, ele começa a ver só aquilo que os olhos naturais veem. E quando você começa a ver só problemas, só dificuldade, quando você começa a ver a doença do teu irmão sem os olhos da fé, você acaba enfermando juntamente com ele. Por isso eu devo constatar, eu devo ser realista. Realmente estou diante de um problema, mas também estou diante de um Deus que pode fazer todas as coisas. E pela fé eu chamo à existência aquilo que não existe na sua vida ainda, que está no Kairos de Deus. É ter visão. Eu estou na terra, mas eu sou peregrino nessa terra. O meu lar é o céu. Abraão creu nisso, ele entendeu isso. O Canaã espiritual não é aqui na terra. Aqui nós vamos passar bons anos, em nome de Jesus. Mas a tua Canaã espiritual é os céus. Então, por isso eu passo por essa terra. Mas a fé abre as portas do céu para a minha vida. Porque nós recebemos a salvação através da fé, mediante a graça de Deus. Isso destrava o amor de Deus sobre a minha vida. Tá certo? Porém, eu preciso entender que todas as vezes que eu olho só para o natural e eu contemplo só o natural, isso vai gerar algo em mim que se chama dúvidas. Abacuque 1:2. Até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás. Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Olha o que está falando Lucas 7:20. Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar. Está escrito João Batista aí? No seu boletim aí?
Então, João Batista, sabe quem é João Batista, né? Então, João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? Dúvidas! O homem que foi chamado por Deus, ungido por Deus, para preparar o caminho do Messias, que tinha uma palavra de poder: arrependei-vos, o reino de Deus chegou. Um homem de fé. Sem dúvida, João Batista era um homem de fé, mas passou por dúvidas. Prenderam João Batista. E nesse momento ele estava no cárcere, ele estava preso, passando por lutas. E normalmente quando você passa por lutas, vem o quê? A dúvida. Eu até posso ter dúvidas, e é natural e é humano ter dúvidas, que precisam ser aclaradas. Eu tenho muitas. Mas jamais devo duvidar de tudo o que Deus pode fazer na minha vida. Quando Maria teve um encontro com o anjo Gabriel, o primeiro approach que ela teve com ele, isso gerou dúvidas no coração dela? Você vai ser mãe. Pera aí. Aqui em Israel, para ser mãe, tem um processo no Cronos. Como é que faz o processo aqui, né? E eu não tenho esse processo, eu não comecei esse processo de fé ainda. Como que eu vou ser mãe se não tenho relacionamento com homem nenhum? Isso é dúvida ou não é? Mas não se preocupe, Maria. Você receberá o Espírito Santo que vem do alto. E em ti ele vai gerar vida. A dúvida que Maria teve não paralisou aquilo que Deus podia fazer na vida dela. E nós precisamos entender. Porque normalmente eu, falando de mim, na dúvida normalmente eu paro os processos. Deixa aclarar o que está acontecendo. Eu preciso aclarar o que está acontecendo, mas eu não posso deixar de Deus atuar em mim e através de mim. A dúvida, normalmente, ela vem atrelada a dificuldades ou a algo novo. Quando tem algo novo, gera dúvida, porque eu não sei qual vai ser o resultado. Ninguém duvida quando as coisas estão dando certo, duvida ou não? Ninguém, nem eu que sou bobo. O propósito da dúvida é de roubar a fé e trazer questionamentos. A dúvida tirou Adão e Eva do paraíso. A dúvida fez o servo que recebeu um talento enterrar o talento ao invés de multiplicar. A dúvida fez João Batista duvidar e questionar se Jesus realmente era o Messias esperado. Então, se existem dúvidas hoje, aclare essas dúvidas, em nome de Jesus. Porque se elas não forem aclaradas, normalmente elas roubam de nós aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Outra coisa que é um processo dominó. Eu só creio naquilo que eu vejo, isso gera dúvidas no meu coração e, como consequência, eu passo a receber a pressão do mundo exterior. Abacuque 1:4. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios fazem o quê? Cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Romano 12:2, a parte A. E não vivam conforme os padrões, ou não vivam pressionados, recebendo a pressão deste mundo. Nós vivemos no mundo. Mas nós não devemos tomar a forma deste mundo. Como é que eu tomo a forma deste mundo? Quando você é pressionado. Os jovens, eles recebem muita pressão na escola. Porque o amiguinho usa isso. O amiguinho usa aquele outro no braço. O amiguinho usa aquele outro na perna. É o que é isso daí? Pressão, fala pressão. Pressão. A rede social faz pressão. Entendeu não? A rede social faz uma pressão enorme. E você vai escolhendo os modelos. Aí você passa muito tempo aí. Deus permite a pressão para ver qual é a minha reação quando eu passo pela crise. Você vai passar por pressão. O que é isso? Está profetizando? Não.
Isso é prático. Você vai passar por pressão, até porque você precisa ser purificado. O fogo queima a impureza, faz parte. Então você vai passar pela pressão. A questão não é se eu vou passar, é como eu vou passar pela pressão. No futebol tem um negócio que se chama marcação por pressão. Já ouviu essa palavra, não? E normalmente, o adversário, quando ele é pressionado pela marcação, ele pode agir de duas maneiras. Ou ele aceita essa marcação por pressão e se entrega, ou ele reage de maneira positiva. Nós somos chamados como igreja a reagir a essa pressão de maneira positiva. Você não precisa andar de acordo ou conforme este mundo. Na verdade, você é chamado para andar na contramão de todas essas coisas. Porque isso no começo facilita, depois atrapalha demais. E o profeta Abacuque, esse homem de Deus, estava vivendo isso, ele estava crendo naquilo que ele via. Isso gerou dúvidas no coração dele. E ele se sentia pressionado, falou, Deus, não dá certo. O ímpio é que avança. E eu aqui, numa magrela enorme, tentando estabelecer o reino de Deus, sofrendo pressão de todos os lados, ao invés de ser abençoado por todos os lados, eu sofro pressão por todos os lados. É pressão em casa, pressão da esposa, pressão do pastor, pressão do trabalho, pressão do GE, pressão por todos os lados. A pressão tem um propósito. A pressão, ela pode acelerar o processo de Deus na tua vida ou ela pode atrapalhar. A panela de pressão te ensina muito, né? Por que você usa a panela de pressão? Porque você quer cozinhar mais rápido. E Deus quer te cozinhar mais rápido. E por isso Ele te coloca na panela de pressão. Para você se bater como siri na lata. Mas vamos lá. Você vai sair daí molinho, quebrando, carninha mole. Se pode até colocar uma carne mais dura, né, Cid? Mas a panela de pressão dá jeito na carne dura também. A carne de pescoço resolve também. Às vezes é só a carne de pescoço que Deus coloca na panela de pressão para dar uma amolecida nela. Não é assim? Galo velho. Quero poder aplicar essa palavra agora. Eu falei de três coisas que nós precisamos ter cuidado. Cuidado com aquilo que você vê. Tenha cuidado com isso. Cuidado com as dúvidas. Mas eu tenho dúvidas, eu também tenho. Aclare essas dúvidas. Para que ela não paralise aquilo que Deus pode e vai fazer na sua vida. Eu passo por pressão. Estou pressionado e por isso eu vou me afastar. Não. É justamente ao contrário. É na pressão que você deve se aproximar. O corpo, esse é o papel do corpo. Para que a gente possa vencer juntos. Tá certo? De maneira prática, o que fez o profeta Abacuque? O profeta do capítulo 1 era um. O do capítulo 2 era um que estava em transição. E o do capítulo 3, outro homem totalmente transformado. Vamos aprender com esse homem de Deus o que ele fez? Primeira coisa que Abacuque fez, que fortaleceu a fé dele, foi ouvir a Deus. Abacuque 2:1. Agora vou subir a minha torre de vigia e esperar para ver que resposta o Senhor vai dar à minha queixa. Verso 2a. E o Senhor me disse. Como nós precisamos escutar a voz de Deus. Você quer manter uma fé viva no meio de todas essas dificuldades que nós vivemos? Você precisa aprender a escutar a quem? A Deus. Não terceirize o teu relacionamento com o Deus. Deus quer falar diretamente contigo. Vivemos em um momento onde se tem muita coisa para fazer, com pouco tempo disponível.
Por isso, ter tempo de leitura, tempo de oração, tempo de contemplação, tempo para ouvir a Deus, cada vez mais é um desafio para todos. É ou não é? Ou é só para mim? Mas a Bíblia diz que a fé cresce e desenvolve quando ouvimos a Deus. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pelo quê? Ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Marcos 10, 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A mulher do fluxo de sangue, ouvindo a respeito de Jesus, ela falou: se hoje eu tocar nas vestes do Messias, eu sou curado. O centurião, ouvindo falar de Jesus, falou: você não precisa ir na minha casa não. Libera somente uma palavra que eu recebo a bênção. A fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Não é qualquer coisa não. Eu preciso ouvir a Jesus. Eu preciso ouvir a Jesus. Foi isso que restaurou o profeta, ele foi ouvir a Deus. E tem mais, ele falou assim: eu estou chegando aqui, Deus, e vou falar das minhas dúvidas, vou apresentar minhas dúvidas, e depois eu vou esperar para que o Senhor fale comigo. Eu não estou aqui só para jogar um problema no teu colo. Eu estou aqui apresentando minha queixa, mas o meu negócio é, eu quero te ouvir. Eu quero aprender a ouvir a Deus. É isso que nós precisamos entender. Isso gera fé no meu coração. Isso gera esperança na minha vida. Ouvir a Deus. Outra coisa, a fé, ela é paciente. Abacuque 2:3. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Salmos 40, verso 1. Esperei com paciência pelo... Foi isso que Abacuque fez. Ele esperou com paciência pelo Senhor para que ele falasse com ele. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Fé e paciência caminham juntos, ou juntas. Vivemos em uma geração acelerada, ansiosa, apressada. Não gosto de esperar. Eu falo que o Home Depot é o fast food de ferramenta, né? Porque normalmente quando você vai para o Home Depot é porque você tem uma necessidade para suprir. Então você entra com um pé e sai com o outro. Mas só que às vezes quando você chega lá no caixa, tem alguém engalhando o processo. Dá 5 minutos, é uma eternidade. 10 minutos você fala assim: pelo amor do Deus Altíssimo. Aí você fica impaciente. Ou só eu fico impaciente. Porque nós não gostamos de esperar. Nós queremos o processo rápido. É overnight. O Prime da bênção. Onde é que assina o Prime da bênção? Eu oro agora pela noite, pela manhã eu já quero o delivery na minha casa. Prime da bênção. Se eu inventar esse negócio, eu vou ficar milionário. Só que nem sempre Deus trabalha dessa maneira. Irmãozinho, irmãzinha querida, a fé caminha de mãos dadas com a paciência. Tenha paciência. Tenha paciência. Tenha paz na espera. Tá certo? Porque tudo o que Deus faz é através de processos. É um processo. E Deus respeita os tempos. Tem primavera, verão, outono e inverno. E normalmente a colheita é na mesma estação. O agricultor tem que passar por todo o processo. Plantar, regar, cuidar, esperar com fé, para que no dia certo a colheita venha. Não é diferente conosco. Hebreus 6,10 fala assim: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com
com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Verso 12. Para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdaram as promessas de Deus. Eu não vou fazer nada. Não. A colheita é resultado de muito trabalho. De muito trabalho. Eu preciso ter a paciência macrotumeu. O que é isso aí, o novo aplicativo? Não, é a paciência do agricultor. Quem mexeu um pouco com terra e tem uma noção de plantio e de semear, tem alguém não? Ou todo mundo nasceu em apartamento? E é isso que a fé é isso. Eu creio, mas eu creio com paciência. Eu não creio desesperadamente. Porque eu creio, Deus tem que fazer amanhã. Não. Porque eu creio, eu aprendo a esperar. Esperar o quê? O tempo de Deus. Tem muita coisa que eu não recebi resposta ainda. E eu nem sei se eu vou receber resposta nessa vida. Não sei. Mas existe uma resposta que eu quero, que é a vida eterna. Essa eu preciso esperar com paciência. Tá certo? A palavra em grego usada para paciência é macrotumeu. É a motivação que gera paciência. Significa esperar pacientemente, com perseverança, ao enfrentar infortúnios e aborrecimentos. Normalmente, quando eu sofro alguma decepção, eu quero largar o remo. Não é assim, não. O agricultor sabe que se ele largar o remo, ele perde a colheita. E ele sobrevive. A sobrevivência dele vem de onde? Da colheita. Outra coisa que eu preciso aprender. A fé é a identidade do justo. Romanos 1,17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por sua fé. Gálatas 3,11. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela sua fé. A identidade fala de quem você é. As pessoas perguntam, normalmente quando alguém quer te conhecer, se é alguma coisa mais pessoal, eles perguntam o seu nome. Mas se é um oficial que quer te conhecer por algum motivo, você fez alguma coisa interessante, ele quer saber quem você é. Ele vai perguntar seu nome? O que ele vai perguntar? Show me your ID. Porque na sua identidade tem todas as informações que ele precisa. Altura. Tem gente que suborna a altura, né? Bota umas 2 inchas a mais aí. Nacionalidade, endereço. Através dela você pode ter acesso a lugares ou não. A identidade carrega características únicas, como sua impressão digital. Só você tem. Muitas vezes achamos que carregamos a nossa identidade na carteira, mas a verdadeira identidade é a nossa fé. Tiago 2,23. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em... Olha a identidade que ele recebeu. Isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado... amigo de Deus. Era dessa maneira que a ID celestial de Abraão tinha essa descrição. Amigo de Deus. A fé é a sua identidade. Por que eu preciso de fé? Porque sem ela, sem a fé, eu preciso crer na existência de quem? De Deus. Fé é isso, porque eu creio na existência de Deus, eu também recebo as promessas como filho de Deus. E esse alicerce é um fundamento onde eu construo toda a minha vida. Eu creio na existência de Deus e ali eu construo meu casamento. Eu creio na existência de Deus, aí eu construo meus relacionamentos. Eu creio na existência de Deus e ali eu estabeleço o meu estilo de vida. Porque Ele não vai falhar comigo.
Parece que está demorando. É porque você é acelerado. Nelson Piquet. Existe o tempo de Deus. Existe a velocidade de Deus. Fala, Deus, qual que é a tua velocidade? 40, 50, 60 ou 70. Só para saber, para mim colocar no cruise control aqui, para a gente caminhar junto. Porque às vezes Deus está andando a 100 e o negócio está a 20. Não, ajusta aí a velocidade para andar no tempo, porque nesse tempo tudo é bom, tudo é perfeito, tudo é agradável. Casar nesse tempo é bom. Esperar nesse tempo é bom. Confiar nesse tempo é maravilhoso. E é isso que nós precisamos entender. É nessa estação que Deus quer levar a igreja para viver. Lá fora a figueira não está florescendo. A videira não está dando fruto. Mas no tempo de Deus, está dando tudo certo. Deus não perdeu o controle de nada. De nada. De nada. É preciso entrar nessa estação. Mas o meu documento não chegou. Mas no tempo de Deus, já está lá. Ele só está esperando o anjo para enviar a correspondência. Já está pronto, já está pronto. E se demorar um pouquinho, espera. E quando espera, o que eu faço? Espera com fé, adorando. Abraão se fortaleceu enquanto adorava a Deus. O velhinho Abraão, o tempo passava e o velhinho estava fervendo, firme. Enquanto eu espero, o que eu faço? Viva pela fé, adorando aquele que não falha. Nunca falhou e não irá falhar agora. E é isso que nós precisamos entender. Tá certo? E a fé é essa minha identidade. A fé me leva a interceder pelo novo de Deus. Abacuque 3:2. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra do quê? Da tua misericórdia. Quantos... Sabe, quando a gente fala de oração, quando a gente fala de intercessão, parece que isso é um privilégio de poucos, né? A oração é uma necessidade de todos. Se você não entendeu nada até agora, se você entender isso daqui, você vai para casa com algo no teu coração. A oração não é um privilégio de poucos, de poucos, desculpe. É uma necessidade de todos. E esse homem entendeu. Ele se colocou na geração dele, entre a necessidade do povo e entre aquilo que Deus queria fazer. Neemias se colocou entre a necessidade do povo e aquilo que Deus queria fazer. Qual foi o resultado? Os muros foram restaurados. Existe um avivamento que Deus quer trazer sobre a igreja. Porém, Deus está buscando os atalaias que estão entre essa necessidade e a vontade de Deus, que fala, Senhor, eu não quero passar na minha geração em vão. Senhor, eu não quero passar na minha geração sem ver as promessas de Deus se cumprir. Então agora eu me coloco como intercessor nessa geração. Faz de novo, Senhor. O Senhor fez no passado. O Senhor prometeu fazer no teu tempo, mas na minha geração eu quero me levantar para ser um intercessor. Faz na minha casa, Deus. Aviva a minha casa, aviva a minha igreja, aviva os meus relacionamentos. Faz de novo. E não descansar até que isso venha acontecer. Jesus ensina para os discípulos dele o seguinte. Mateus 6:10. Vem o quê? O avivamento. Sabe quando o avivamento vem? Quando o reino é implantado. Quando o reino de Deus é implantado, acontece um avivamento nas nossas vidas. Seja feita aí a minha vontade quando o avivamento chega, quando o reino é implantado. A vontade de quem? A vontade de Deus. Assim na terra, como é nos céus. Esse é um avivamento. Esse é o clamor que deve estar no meu e no seu coração. Não podemos passar dessa geração sem ver com os nossos próprios olhos o estabelecimento de Deus nessa geração. Deus quer estabelecer o reino dele nessa geração. E Deus está buscando homens e mulheres que querem se colocar neste lugar.
A intercessão move os céus, faz o inferno retroceder e coisa nova acontecer aonde? Na terra. Essa frase eu recebi há muitos anos atrás, mas não é uma frase de efeito. É algo que tem que gerar um posicionamento na minha vida. Você tem algo que precisa alcançar da parte de Deus? Não, eu estou bem. Financeiramente eu estou bem. Estou bem. Mas não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando do reino de Deus. É outra coisa. Deus continua buscando pessoas que queiram isso, que queiram viver para estabelecer o governo de Deus nessa terra. Deus pode contar comigo, Deus pode contar com você. Deus contou com Abacuque na geração dele. E Deus fala para mim e para você nessa manhã, posso contar contigo? Posso contar contigo nessa geração? E você vai lutar com todas as suas forças para que o meu governo seja implantado nessa geração. Para que nessa geração as pessoas conheçam quem é Deus. E último lugar, a nossa fé deve estar fundamentada na existência de quem? De Deus. Eu espero que nessa altura você já tenha entendido o que é fé. Entendeu? Fé é simplesmente você confiar no caráter de quem prometeu isso. Quem prometeu? É Deus? Então pode crer, pode caminhar e correr para o abraço, porque no tempo certo isso vai acontecer. Mas demorou, está demorando. Essa não é aquilo que você deve se preocupar. Você deve se preocupar e na espera, você esperar com fé. Isso vai fazer toda a diferença. Porque senão eu vou viver ansioso, vou viver com dúvidas, vou viver pressionado por todos os lados. Abacuque 3,18. Mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ele começa orando no primeiro capítulo, certo? E ele termina como? Um cara totalmente avivado, fazendo uma oração que se tornou um salmo. Então, o que eu entendo nesse processo? Abacuque, ele foi enviado por Deus, sem entender um princípio que é básico para cada um de nós. Ele foi enviado e estava buscando o resultado naquilo que podia receber do outro lado. E Deus permitiu ele passar por uma crise para que os olhos dele fossem abertos e ele entendesse que ele precisava crer naquilo que Deus prometeu na vida dele. Escreve, Abacuque, escreve o que eu estou te dizendo, escreve o que eu estou falando para você, porque isso no seu tempo vai se cumprir. Não é palavra de homens, não é promessa de homens, mas enquanto eu espero, o justo viverá pela sua fé. Aí ele fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, a minha fé não está fundamentada nessas coisas, mas está fundamentada no Deus da minha salvação. E por isso eu adoro, por isso eu louvo, porque eu sei que ao seu tempo ele cumprirá toda a promessa dele na minha vida. Enquanto eu espero, eu vou viver pela fé. Hebreus 11:6. De fato, é um fato. De fato, é um fato. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem que cria a fé? Quem que gera fé no teu coração? Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem importar com a vergonha. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Jesus esperou aqui no Cronos? Jesus passou por dificuldades aqui no Cronos? Sim ou não? Mas os olhos dele o tempo todo estavam postos aonde? Naquele que prometeu. Você vai passar pela cruz, mas também você vai estar sentado à direita do Pai. Então a fé, ela te dá forças para passar pelos processos aqui na terra,
Para quê? Para que você possa alcançar a promessa plena de Deus na sua vida. Conclusão, a fé é a voz interior que ouvimos dizendo o quê? A fé é aquela motivação, aquela voz do seu interior, que você ouve falando assim, estou passando pelas dificuldades, sim, mas tudo eu posso naquele que me prometeu essa promessa. Eu lembro que aqui, desse lado direito, não era esse altar, não era assim, mas mais ou menos aqui nessa área, numa reunião de oração, a gente começou o processo de querer engravidar, eu e a minha esposa, e por algum motivo não, a gente não estava conseguindo engravidar, e numa reunião de oração, eu orando aqui, eu falei, Deus, quero tanto um filho, Deus. Me dá um filho, Deus. E aqui ele falou comigo assim, eu vou te dar um filho. E me deu o nome do filho, aqui, nessa área aqui, assim mais ou menos. Falei, Senhor, é o Senhor que está me prometendo isso? Ele falou, sou eu que estou falando contigo. E a gente já tinha feito alguns exames e o médico falava assim, não dá para ter filho. E depois dessa situação eu falei para a Nilka, vamos voltar lá no médico de novo, vamos fazer os exames de novo. Deus falou comigo isso. Nós voltamos lá, ele fez o exame e falou assim, não pode ter filho, mas tem vida aí. Caleb está aí. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo e a convicção daquilo que Deus fala comigo que vai acontecer. É isso que eu preciso entender. A tua fé não está fundamentada num homem. A tua fé está fundamentada no Criador de todas as coisas. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. O médico falava, eu não consigo explicar isso, mas existe vida, mas eu posso te explicar se você quiser. Existe um Deus que está acima da palavra do homem, existe um Deus que está acima de todos os governos, que quando Ele fala, Ele vai cumprir, porque existe propósito naquilo que Ele libera sobre a minha e a sua vida. Fé é isso. Deus falou, Abraão, levanta da tua terra. Deus está falando contigo, Deus já falou contigo e você está esperando confirmação. Não espere confirmação, porque o teu Deus não precisa confirmar aquilo que Ele fala contigo. Se é Ele que está falando contigo, levanta e anda em direção àquilo que Ele prometeu. E você vai ver se Ele vai fazer de você pai de muitas nações ou não. Abraão lá em Ur dos Caldeus era pai amado, um patriarca. Mas quando ele obedece a Deus, quando ele pela fé caminha nos caminhos de Deus, ele se tornou pai de multidões. Houve um upgrade enorme. Então toda vez que você caminha por fé, Deus faz um upgrade no teu sistema. A fé tem a capacidade de te preparar para alcançar aquilo que Ele prometeu para mim e para você. Eu tenho lutas, você também tem, nós temos. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que existe um Deus que se hoje Ele olhar para você e encontrar fé no teu coração, é tudo o que Ele precisa para disparar um processo novo na sua vida. A mulher do fluxo de sangue ficou 12 anos no Cronos, buscando de um lado para o outro. Um dia ela escutou daquele que cura, daquele que restaura, daquele que faz nova todas as coisas. E ela creu. Ela falou, hoje eu vou me encontrar com Ele. Hoje eu vou tocar nas vestes dele e eu vou me tocar sem ninguém ver, mas hoje eu vou mudar a história da minha vida. Uma mulher de fé, um homem de fé, é o que Deus está buscando nessa geração. Alguém que creia naquilo que Deus está falando. Deus está dizendo que vai derramar um avivamento nos últimos dias. E um homem e uma mulher de fé precisa se alinhar a isso. E falar, Deus, eu quero estar pronto. Eu
existe uma apostasia que vai acontecer nos últimos dias, mas existe um avivamento que Deus vai levantar. Deus, eu quero estar pronto para esse avivamento. Eu quero ser esse homem de Deus, eu quero ser essa mulher de fé. Eu quero fazer parte desses 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Conta comigo, meu Deus. Vai existir um arrebatamento, conta comigo, Senhor. Eu estou aqui clamando, Maranata, vem o Senhor Jesus. Mas enquanto não acontecer, eu quero fazer a diferença nessa geração. Eu quero falar do amor de Deus para todos, porque é muito grande para guardar só para mim. E é isso que eu queria estar compartilhando com você nessa manhã. Que Deus gere fé no teu coração. Que Deus gere fé no meu coração. Por isso que eu comecei falando, eu preciso aprender sobre fé. Porque os teus desafios são também os meus. Pensa numa semana difícil foi essa. E quanto mais eu ia recebendo essas coisas, parece que mais o maçarico ia sendo aceso, sabe? Você sai, nem caminha mais, você sai impulsionando as coisas, né? E ele fala, vamos filho, vamos. Não, mas tá bom aqui, não, mas pressão te faz andar, ou não é? Pressão te aproxima de Deus. Quero orar por mim, quero orar por você. Você tem situações que eu sei que você precisa do favor de Deus. Eu também preciso. E se hoje Deus olhar para você, só Ele pode fazer essa constatação. Ele olhou para você e falou assim, gostei de Davi. Gostei de Davi. Vou abençoar Davi. Quando Jesus voltar, encontrará fé na terra? Quando Jesus voltar, ele encontrará fé nessa terra? E é disso que nós estamos falando. É além de receber coisas passageiras. Muitas vezes nós aplicamos tanta fé para receber coisas que passam nessa terra. Não é assim? Aplique sua fé naquilo que não passa, naquilo que é eterno. E as coisas que Deus te der aqui na terra, usufrui. Mas usufrua mais daquilo que é eterno. Aplique sua fé naquilo que não passa. Amém?